Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas. Para nós é uma alegria estarmos mais uma vez aqui juntos. Espero que tenham passado bem esta semana e hoje nós teremos conosco uma amiga querida, Roberta Honório, mas antes disso, vamos aqui colocar o Adilson na tela. Boa noite, Adilson. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus. E você? Também. Tudo jóia. Ótimo. Boa noite, Roberta. Boa noite. Boa noite, Roberta. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, queridos. Roberta, nós agradecemos de você estar aqui conosco mais uma vez. Para nós é sempre muito, muito bom ter você aqui conosco. E hoje a Roberta trouxe um tema muito interessante para nós, que assim, embora a gente já conheça algumas coisas, é tão bom falar dessa pessoa que é um ser iluminado, um exemplo para todos nós, uma inspiração. E o tema da palestra de hoje é Chico Amor Xavier. Isso. Então, a gente sempre tem coisas a ouvir, a aprender, a se emocionar e recordar, isso, né, Rô? Pelos exemplos que ele trouxe de abnegação, de altruísmo, de caridade, de tudo que a gente pode imaginar, né? Verdade. Então, que você, assim, seja iluminada, muito protegida sempre, e que os bons espíritos amparem nessas reflexões da noite. E eu peço aí ao Adilson para fazer a prece para nós. Certo. Então vamos elevando o pensamento até nosso bem-amado Mestre Jesus. Vamos acalmando a nossa mente, relaxando o corpo e sentindo as vibrações de Jesus em nosso coração, em nossa mente, nos trazendo esse amor que vai nos envolvendo e nos trazendo a paz. Agradecemos Jesus por esta noite, por mais esse momento de estarmos aqui, reunidos, virtualmente e emocionalmente juntos, em Teu nome. Que possamos levar essa boa nova a todos aqueles que nos ouvem. Pedimos, quer mais uma vez, que as Tuas bênçãos possam envolver a nossa querida Roberta, inspirando-a e trazendo-lhe paz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Linda oração. Fique à vontade, Roberta, a gente vai sair um pouquinho e daqui a pouco nós voltamos para ficar com você, tá bom? Tá bom, queridos. Até mais. Muito obrigada, viu? Ficar perto de vocês é uma alegria para o meu coração. Para nós também. Então, meus queridos, hoje, como a Adriana mesmo falou, quando a gente fala no Chico, traz uma paz, traz Jesus mais fortemente para as nossas vidas. Porque o Chico, ele foi, quando encarnado, aqui para nós, encarnados, o exemplo vivo dos ensinos de Jesus. Ele foi para nós, né, o exemplo vivo dos ensinos de Jesus. Então, meus queridos, eu gostaria, né, de colocar
umas considerações que o Divaldo Pereira Franco fez sobre o Chico, que eu achei tão bonito o que ele colocou, e eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos. Por que eu coloquei o tema Chico, Amor, Xavier? Porque o próprio Vanucci, que era um diretor de televisão na época que o Chico também estava encarnado, ele colocou esse apelido para o Chico, porque o Chico encantava todo mundo, e encanta onde ele estiver, e continua nos encantando sempre. E aí nós gostaríamos de colocar as várias partes da vida dele que nós achamos interessante, que o Divaldo mesmo passou. Então, quando foi que o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, decidiu pela doutrina espírita? Eu mesmo sempre li bastante sobre ele e eu não sabia dessa questão com mais detalhes. Então foi explicado que o Chico tinha uma irmã com grande obsessão. E quando ela foi internada, a dor se abateu sobre a família. Vocês sabem, isso é muito doloroso mesmo para a família, né? Então a família Xavier, além da necessidade da internação da irmã, procurou depois o casal Perácio para pedir socorro, em 6 de julho de 1927. Então o Chico teria uns 17 anos. E aí o que aconteceu? Foi a primeira reunião mediúnica que o Chico participou com esse casal Perácio. E ele fez uma mensagem lindíssima, de várias páginas, através da psicografia. Vieram espíritos e ele escreveu várias páginas através da psicografia. E também o Chico mesmo, para surpresa dele próprio, ele teve uma visão extraordinária de livros sobre sua cabeça, centenas de livros, como nós sabemos atualmente que ele psicografou mais de 400 livros. Então ele teve já essa visão desses livros sobre sua cabeça. Olha que coisa mais bonita para a gente ficar pensando, que lindo esse trabalho dessa mediunidade tão abençoada. E também lembrando, né, como o Divaldo falou, que ele teve nesse trabalho essa visão, essa ajuda para a irmã, e também essa questão da psicografia de várias páginas. Mas desde os 4 aninhos e meio, ele via a mãe desencarnada, a nossa amada Maria João de Deus. Então, foi em 1931 mesmo, assim, vamos dizer, que ele realmente iniciou, vamos dizer, o trabalho mediúnico de uma forma mais intensa. Ele já tinha vindo para nós o amado Parnaso del Entúmulo, né, que é um livro fantástico, vários poetas falando, recitando poemas, escrevendo poemas maravilhosos e que a gente se encanta. E aí começou, em 31, a sua tarefa mediúnica mais intensa, com a visão de Emmanuel, convidando o Chico para o trabalho e para a disciplina. Então, a partir desse momento, queridos irmãos, nós achamos tão bem colocado o que o Divaldo falou, o Chico entregou sua existência para o trabalho com Jesus. Ele tornou-se o apóstolo da mediunidade.
Então, nós achamos lindo essa colocação, concordamos que ele foi, enquanto encarnado, o apóstolo da mediunidade. Aí nós vamos também, que foi colocado para a nossa reflexão, qual a importância do Chico na divulgação da doutrina espírita. Essa doutrina tão amada, que nos ajuda tanto a compreender as questões profundas da nossa encarnação, a valorizar cada minuto da nossa encarnação. Então, foi a partir do Pinga Fogo na TV. Esse Pinga Fogo era um programa que intelectuais, pessoas de vários setores, eles faziam perguntas e o Chico respondia. Então, foi um marco histórico e ganhou respeitabilidade, que foi os espíritos, né? Foram os espíritos que respondiam através da mediunidade tão linda do Chico. O Chico, como nós todos sabemos, foi um honesto trabalhador de Jesus. Sempre honesto, sempre correto, sempre lindo e bom, nosso amado Chico. E aí, todos podemos concordar que a mediunidade de Chico é um verdadeiro conforto para receber a misericórdia divina, para receber as cartas que vêm do além. É a misericórdia, queridos, que foi oferecida e é oferecida através da doutrina espírita. Quando é o momento correto, a gente recebeu uma carta, a pessoa recebeu uma carta de uma pessoa amada que está desencarnada, né? Então, ele teve, como nós sabemos, além dos nossos amados, que nem o nosso amado Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso doutor Bezerra, o André Luiz, o Emmanuel, Maria Dolores, Meimei, Humberto de Campos, tantos espíritos queridos que escreveram e consolam e nos ajudam. Ele recebeu centenas, milhares de espíritos mesmo, consolando e confortando os familiares que tinham alguém muito querido que partiu para o plano espiritual. Mas com a certeza que a doutrina espírita nos dá, que ninguém perde ninguém. Onde existe o amor, continua a união, continua a ligação. E isso para nós é muito consolador. E também lembrarmos que todo esse trabalho tão lindo, o Chico passava por doenças e dificuldades que todos nós passamos. Então, ele passou por muita coisa e nós não vimos o Chico reclamar. É um exemplo para nós, o exemplo vivo dos ensinos de Jesus. E o Divaldo falou uma frase que nos tocou o coração, que ele disse que o Chico deve ter pedido para o plano espiritual, antes de encarnar e fazer o seu trabalho tão lindo, para ensinar a gente, a todos nós, a sofrer com resignação, com caridade e com alegria. Eu achei isso tão profundo, queridos irmãos, porque todos nós, quando estamos encarnados, temos alegrias, temos muita coisa boa, muito para agradecer o dia inteiro. Mas temos também os momentos difíceis que passamos, como agora também, tantas famílias passando. E o Chico, ele quando estava com dificuldades terríveis, ele tinha isso de ter a resignação, ter a caridade e ter aquela alegria de poder estar junto com Jesus. Sabe, essa alegria de lá no fundo do coração, que embora a tribulação, ele estava com Jesus,
Então, nós achamos isso muito bonito, porque no meio de todos os problemas que enfrentamos e que às vezes machucam, deixam o nosso coraçãozinho machucado, nós podemos sempre fazer algo para deixar o mundo um pouquinho melhor. O Chico deixou isso para nós também. Ele fez muito para deixar o mundo um pouco melhor, mas ele nos deixou essa lição. Nós sempre podemos, com a ajuda de Jesus, fazer algo, mesmo no meio das tribulações, um sorriso, uma caridade, um bem, fazer algo para deixar esse mundo que precisa tanto do amor, precisa tanto da compreensão. Então, nós achamos isso lindo, queridos irmãos, esse condão que o Chico tem de mostrar que Deus é bom e Deus está conosco. O Chico sempre teve esse condão. Que o Chico Xavier nos deu, acima de tudo, uma reflexão, outra reflexão, exemplos. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação, a gente pensa no Chico, quantas coisas que ele passou e que ele teve testemunhos dificílimos, mas ele passou com perdão, passou com exemplificando o Evangelho de Jesus. Então, a sua vida, enquanto encarnado, foi um evangelho de feitos. Olha que coisa bonita, queridos irmãos, como emociona a gente esse apóstolo da caridade. Como nós falamos, de renúncia, abnegação e caridade sem limites. Realizava visitas especiais a doentes e a pessoas necessitadas. E ele, queridos irmãos, essa frase eu achei muito intensa. Ele provou a justiça divina na sua própria vida. Ele provou que a lei é viva, a lei de Deus, e a justiça não falha. Ele foi mostrando que existe essa justiça divina através da sua própria vida. E também provou para todos nós, queridos irmãos, eu acho também isso muito profundo, a reencarnação. Porque diante dos livros que ele psicografou, não pode restar dúvidas de que existem vidas e mais vidas, que nós somos seres eternos, caminhando para um futuro de progresso entre os nossos aprendizados, entre as nossas lutas, mas nós estamos caminhando para Deus sempre. Isso é maravilhoso. Pensar, meus amados, que nós todos temos um destino único. Que destino maravilhoso. As pessoas falam as coisas bonitas, eu fico emocionada da gente falar junto do Chico. Obrigada, queridos, de vocês estarem juntos, sentindo essa emoção tão bonita. E queridos irmãos, como foi falado, né, que a gente gosta do Divaldo, de ver um livrinho e pega uma outra parte sobre a vida dele. Qual a lição que o Chico nos dá? Queridos amigos, boa noite para todos. Não cessar de servir. Sabe, queridos, eu penso assim, mesmo quando está complicado, que está agudo o sofrimento, e a gente tiver uma chance, não vamos deixar de servir. Porque às vezes a gente está com um problema que está maltratando o nosso coração. E a gente não sabe a solução. A melhor coisa que temos a fazer é procurar fazer uma caridade. Porque na hora que a gente está fazendo, meus queridos, a caridade, meus amores, a gente para de ficar tão preocupado. Se liga mais com Jesus, com os bons espíritos e recobre as forças e tem condições de escutar melhor
os bons conselhos dos amigos espirituais e a gente sai daquele torpor do sofrimento. Então, a caridade é a melhor oração. Lógico, façamos a caridade orando, mas vamos procurar fazer um bem para a gente poder estar em sintonia, para poder receber socorro. É ajudando que nós seremos ajudados, auxiliando que seremos auxiliados. É a lição do Chico. E ele sempre falava com toda aquela humildade: reclamar menos e trabalhar mais. Isso é para mim, viu, queridos irmãos? Que a gente já vai aprendendo com a doutrina espírita isso. Que tem hora que é difícil conseguir aprender, mas aprendendo a reclamar menos e trabalhar mais. Servir ao próximo, buscando a autoiluminação. Ser fiel, como o Chico, à codificação espírita. Fidelidade a Jesus e à doutrina espírita, ao que Kardec nos deixou. E ele foi dessa fidelidade à doutrina, e ele foi honestamente, queridos irmãos, e sem ser vencido, soube ser cristão enquanto estava encarnado na Terra. Porque quem mais neste mundo, envolvido pela informação rápida, que quando o Chico estava, estava a internet, já tinha computadores, já estava começando, agora está bem mais a tecnologia evoluída, mas já estava quando o Chico estava encarnado. Mas mesmo que não estivesse, sempre a vida material nos oferece essa luta para a gente conquistar o pão de cada dia. E o Chico soube, queridos irmãos, no meio de tudo isso, de noticiários, de uma vida cheia de tarefas, cheia de notícias, ele soube, como nenhum outro, ser cristão. Ele soube, como nenhum outro, ter uma vida material intensa ao lado da maior naturalidade na convivência com o plano espiritual. Ele conseguiu, meus amados irmãos. Por isso que Herculano Pires deu para o Chico esse apelido do interexistencial, porque eles brincavam que ele conseguia viver uma vida material de trabalho, de compromissos, e ele continua e conseguia ter a vida também com o plano espiritual. Ele vivia nos dois planos. Olha que amor, o nosso querido. E sempre nos dando lições de renúncia. E ele sempre falava, meus amados irmãos, que o seu maior defensor era Jesus. Então, ele, quando acontecia alguma coisa com ele, que ele ficava triste, alguém acusava o Chico de algo, ele sempre dizia: o meu maior defensor é Jesus. Chico Xavier, também é importante nós analisarmos e relembrarmos, né? Ele tinha, conforme o Divaldo conta, tinha todas as mediunidades: psicografia, psicofonia, clarividência, perfumes, bilocação. Então, a gente sabe que a psicografia é escrever, os espíritos escrever através dele, através do médium. A psicofonia é entre aspas, para a gente entender, é a incorporação, porque a gente sabe que o espírito não incorpora. Ele tem um contato com a nossa mente, mas o Chico tinha psicofonia. A clarividência, que ele enxergava assim tudo claramente, os perfumes, que muitos trabalhos, a maioria até onde ele estava, tinha aquele perfume do plano espiritual. Ai, que delícia, queridos irmãos, que vontade de ter essa experiência. E a bilocação, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, de perceber o que estava acontecendo naquele lugar que ele estava e ele conseguia em espírito no outro local.
E olha que o Divaldo também fala, que a mediunidade de cura do Chico era comovedora, comovia os corações. Por quê? Porque ele tocava as pessoas e produzia a cura da alma. Olha, irmãos, me fez lembrar o pão, quando Jesus, né, teve a multiplicação dos pães e dos peixes, o alimento oferecido por Jesus, ele sanava a dor do espírito, a dor da alma da pessoa. E o Chico, ele conseguia tocar e ir naquele pontinho que estava doendo, a causa da aflição da pessoa. Era comovedor ver isso, a pessoa, o irmãozinho, a irmãzinha sofrendo, com aquela dor, com aquela situação, e ele tocava e como que ajudava, sanava aquela dor, indicava um caminho, uma solução ali dentro do indivíduo. Isso é maravilhoso, queridos irmãos, é Jesus agindo, os bons espíritos trabalhadores de Jesus agindo. Quando ele estava, que nós achamos isso muito lindo, acho que vários irmãos já conhecem, quando ele estava psicografando há 2000 anos, ele não suportou a visão de Jesus. Sabe aquele momento que Jesus vai ao encontro do Públio Lentulus, que é uma das encarnações do Emmanuel querido, e é tão linda essa parte, é tão emocionante quando descreve Jesus, o olhar de Jesus. O Emmanuel conta que era impossível ficar perto de Jesus sem você ficar diferente. A presença dele era intensa. Ai, que lindo, Jesus, nós amamos tanto, como é gostoso de falar nele. Então, conta que o Chico, quando estava escrevendo esse monumental livro, há 2000 anos, e ele enxergava, né, quando ele escrevia os livros, os romances, os livros, ele enxergava as cenas. E quando ele viu Jesus, ele não aguentou, ele jogou a caneta, o lápis, e ele chorou copiosamente, porque ele viu Jesus. Ai, meu Deus, que coisa linda! Como é gostoso a gente falar sobre o Chico, falar sobre as experiências dele. Através da mediunidade, ele viu Jesus, né? E chorou, como nós dissemos, copiosamente. E ele dizia, o Chico, que Deus é todo amor. Para a gente nunca esquecer que Deus é todo amor. Sempre lembrar disso. E Jesus veio para os infelizes. Jesus veio para os portadores de conflitos profundos. É para isso que Jesus veio. Então, meus queridos, porque Jesus, ele penetrava no âmago do indivíduo quando ele ia ajudar, e Jesus continua nos ajudando. Então, meus amados, nunca vamos pensar assim, ai, meu problema, o que Jesus vai pensar de mim, ou do meu erro. Com Jesus, queridos irmãos, o nosso erro pode se transformar numa obra de arte, porque Jesus faz a gente crescer, aprender, mesmo com os nossos erros. Com Jesus, a nossa dor é uma porta que se abre para a nossa cura, para a nossa alegria. Então, meus queridos, com Jesus, as possibilidades se multiplicam. Sempre busquemos a nossa vida com o Evangelho. E o Chico, porque como nós sabemos, né, ele era portador de uma imensa alegria. Então, quando ele começava a falar, dizia algo, ele arrancava das pessoas um sorriso jovial, um sorriso sincero. Sabe aquele sorriso que você encontra uma empatia? Ele conseguia ter aquela empatia com as pessoas,
não julgava, entendia a dor, entendia a situação e falava algo que até arrancava um sorriso da pessoa. Então, o Chico, como nós dissemos, ele é uma simpatia, é um amor, é o nosso Chico Amor Xavier. E ele dizia que quem conhece Jesus é infinitamente alegre. E como nós dissemos anteriormente, é essa alegria de a gente estar encarnado e ter conhecido pelo menos um pouco de Jesus, através da doutrina espírita, através dos exemplos desses espíritos maravilhosos como Chico, que vivenciaram o amor na Terra, né? O Chico, Madre Teresa de Calcutá, tantos espíritos lindos que conseguiram amar, né? E que a paz esteja com todos, viu, queridos? Então, essa paz que o irmão falou, né? E o Chico também falava, que linda, nossos queridos, sorriso da alma. O Chico também, é o sorriso da alma que o Chico tinha. E o Chico também falava que a alegria é algo que a gente pode dar sem ter. Porque, olha, nós estamos aí chegando próximo do Dia das Mães, né, queridos irmãos? É uma data tão linda, tão maravilhosa. E quem tem um sentimento de ser mãe, aquela que gerou um filho, ou mesmo a que não gerou, mas tem o sentimento de ser mãe, às vezes pelo ser querido, a gente até dá alegria mesmo estando triste. A gente dá um sorriso, a gente faz força para ficar alegre, para o ser querido não ficar triste. Então, o Chico, ele falava isso, o amor da mãe, né, queridos irmãos, daqueles seres que têm amor de mãe no coração. A gente procura ficar alegre por ser amado, não ficar triste. O Chico era assim, feliz, alegria é algo que a gente pode dar sem ter. Às vezes, naquele momento, você não está alegre, mas você pode dar uma alegria para alguém. Olha que bonito, queridos irmãos, as lições que o Chico dá. Então, também tem uma parte que o Divaldo conta, né? Que o Chico passou por perseguições inclementes das entidades das trevas. E eram contínuas. Ele era muito visado, o Chico. Inclusive por entidades perversas, ideias falsas, perturbadoras, mas logo depois que vinha aquela ideia, aquele pensamento, o Chico conseguia recobrar a postura do equilíbrio. Então ele passava por isso, era sofrível, mas ele conseguia recobrar. Então veja o que o irmão enfrentou. E ele dizia uma frase também sobre Jesus, que nada no mundo pode mudar o amor que sentimos por Jesus. Eu fiquei pensando nessa frase hoje. Nada no mundo pode mudar o amor que sentimos por Jesus. Eu fiquei pensando, quando nós sentimos amor por Jesus, é como um sentimento, queridos, a gente tem a notícia dele, lê algo no Evangelho, aprende algo de Jesus, aí entra na nossa mente e aos poucos, tudo que nós aprendemos de Jesus, o amor que temos por ele vai se transformando numa chuva fértil de bênçãos e que vai indo para o nosso coração e vai ajudando o nosso coração a mudar, o nosso sentimento melhorar, quando a gente vai ajudando a gente se transformando numa outra pessoa. A gente o sentimento vai se transformando, porque Jesus é o transformador dos nossos espíritos, dos nossos sentimentos. Então, e como nós somos o que nós sentimos, é um bem muito grande, porque nós vamos nos tornando pessoas mais fortes,
nós vamos nos tornando pessoas melhores, que entendem melhor a dor do outro, que entendem melhor a alegria do outro. A gente vai compreendendo melhor o outro. Então, ter Jesus, eu acho isso, não tem mais, vai vindo para o coração, vai mudando, e não, a gente não vai mais perder aquilo, vai fazer parte de nós. Tudo que a gente aprende de Jesus passa a fazer parte de nós. Então, é uma chuvinha fértil, que vai chovendo, vai indo para o sentimento e vai florescendo o nosso coração. Também nós queremos, né, dizer para todos que sobre a questão da gratidão, que é muito importante a gente pensar, que nós agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e a todos os espíritos que escreveram através das mãos do Chico Xavier. Nosso imenso respeito e gratidão por esse tesouro legado à humanidade, que faz com que a gente não desanime, com que a gente permaneça firme. Esses livros que nos levam a cultivar os interesses da nossa alma. Então, meus queridos irmãos, a gente agradece a todos esses espíritos. Nós agradecemos ao Emmanuel por essas obras lindas, esses livros que falam do Evangelho de Jesus, o caminho, verdade e vida, o Vinha de Luz, o Pão Nosso, o Fonte Viva, Palavra de Vida Eterna, tantos livros. Nós agradecemos o Há 2000 anos que nós citamos. Lindo a história da nossa Lívia, a história do Públio. A Lívia mostrou para a gente, através do que Emmanuel escreveu, através da mediunidade do Chico, que tudo pode o coração que tem fé viva em Jesus. Como a Lívia nos mostrou essa fé, essa força, queridos irmãos. O livro Renúncia, da nossa amada Alcione, que eu tenho, assim, esse livro eu amo, nós amamos tanto, que ele nos trouxe o Emmanuel como Padre Damiano, é uma outra encarnação do Emmanuel que veio através da psicografia do nosso amado Chico. O livro da nossa Celinha querida, a nossa heroína Célia, 50 anos depois. Então, também o Ave Cristo. E a gente também não pode esquecer de falar da série Nosso Lar, dessa série maravilhosa, queridos irmãos, porque nós amamos de uma tal maneira nosso lar, porque nosso lar, nós achamos assim, André Luiz, a gente se identifica com André Luiz. Lógico, eu acho ele bem mais assim do que eu, vamos dizer assim, trouxe tantas coisas belíssimas, mas ele mostrou que ele errou. E eu achei tão lindo no nosso lar essa questão do André Luiz conseguir, como desencarnado, ele conseguiu se transformar numa outra pessoa. Ele evoluiu como desencarnado. Porque nós sabemos que às vezes a pessoa desencarna, mas ela não tem uma grande evolução, ou até pouquíssima evolução. Ela fica ligada ao materialismo. Pode acontecer o espírito ainda não aproveitar as lições durante a sua estada como desencarnado. E o André Luiz não, ele teve a convivência com Clarencio, com Lísias, com a enfermeirinha Narcisa, com tantos espíritos maravilhosos, e ele soube evoluir, soube entender que nós não somos donos de ninguém, mas nós somos companheiros, nós temos esses espíritos perto de nós aqui hoje como encarnados,
como uma oportunidade abençoada, que nós pedimos muito para estarmos encarnados com as pessoas que nos cercam. Que a gente sabe que a gente é como a água do rio. Nós nunca vamos poder pisar na mesma água do rio. Se a gente for, por exemplo, hoje a gente pisa naquele local do rio que é mais rasinho, naquela água. Se a gente for amanhã, no mesmo horário, no mesmíssimo local, medidinho, nós não vamos pisar na mesma água. Então, os livros espíritas, eles trazem isso para a gente, a importância da gente tentar o amor, a compreensão com os outros, conosco mesmo, que é muito importante, e com as pessoas que estão na nossa volta. Então, nós achamos assim que a série André Luiz, o Nosso Lar, trouxe para nós esses exemplos, que o nosso lar é cheio de exemplos de pessoas que, como a veneranda querida, que não podemos deixar de citar, que ela poderia ir para mundos muito mais evoluídos, mas ela preferiu ficar no nosso lar trabalhando. Então, nós vemos essa abnegação, essa devoção, essa compreensão de como é importante ter Jesus na nossa vida. De alguma maneira, trabalharmos para Jesus, mesmo que for um pouquinho, mas fazer algo que seja para servir ao Mestre Jesus. Essa é a maior alegria, é a verdadeira glória, queridos irmãos. Trabalhar com amor, atender uma pessoa com amor, um doentinho, dar um copo de água, ter uma paciência, compreender a dor com Jesus no coração. Essa é a verdadeira glória. É o que os livros passam para nós. E sabe, meus queridos, minhas amadas, obrigada, minha querida, os recadinhos que vão passando para a gente. Obrigada, minhas queridos. Nós queremos terminar assim a nossa conversa sobre o Chico, né, com um trechinho do Palavras de Vida Eterna, que é a mensagem 64, escrita pelo Emmanuel, através da psicografia linda do nosso amado Chico Amor Xavier. E é de uma frase de Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, Emmanuel, ele diz assim, para que o que ele, assim, a frase final que ele coloca: sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porque se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Então, eu achei essa frase tão assim, que nos dá tanta esperança, que se a gente está em Cristo, a nossa vida está com Jesus, os nossos atos estão com o Cristo, dentro, lógico, das nossas imperfeições que temos, nossos altos e baixos, erros e acertos, mas se nós estamos procurando Jesus, nós teremos êxito na nossa vida. Nós teremos ajuda para encontrar sempre caminhos, sempre soluções, consolações. Nós sempre encontraremos fortalecimento. Nós sempre encontraremos caminhos iluminados com Jesus. Então, meus amados, terminando, nós gostamos muito de pensar assim, quando a gente faz qualquer
oração a Deus. Vamos fazer a oração a Deus em nome de Jesus. O que é fazer uma oração a Deus em nome de Jesus? É pedir por nós, mas pedir para todas as pessoas. Não é só uma vantagem para nós, mas que os nossos pedidos, os nossos necessidades sejam sempre para o nosso bem e para o bem dos nossos semelhantes. Sabe, queridos irmãos, que todos possam, as soluções dos nossos problemas possam ser para ajudar a todos, não só para nós. Que tudo que aconteça na nossa vida, que tudo que ilumina a nossa vida, que é tão maravilhoso a iluminação que vem de Jesus, possa iluminar a vida de outras pessoas também. E que nós não prejudiquemos nenhuma pessoa. Porque quando nós não tivermos nenhum resquício de vingança, a misericórdia se levantará a nosso favor. Então, que a misericórdia, tão ensinada pelo Chico, tão vivenciada pelo Chico, e tão ensinada, acima de tudo, por Jesus, que Deus nos enviou, possa sempre envolver os nossos corações e as nossas vidas. Que Deus abençoe e que a misericórdia sempre aponte caminhos iluminados para a nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Roberta, realmente é muito emocionante ouvir você falar, assim como você transparece essa emoção, esse sentimento quando você fala, não só do Chico, mas em qualquer fala sua, em qualquer reflexão que você nos traz, você coloca todo esse amor, essa emoção, então a gente se sente realmente envolvido, e é muito bom tudo isso. E você comentando assim algumas coisas do Chico, aí vão vindo, né, histórias à nossa mente, tudo, né? É muito bacana porque tem muitas histórias dele. E tudo que ele recebia com uma mão, já passava com a outra, né? Verdade. Então, assim, uma pessoa assim, com uma vida simples, uma vida humilde, o que ele recebia de coisas, ele passava para quem... E sempre tinha alguém que precisava mais, ele falava. Verdade, verdade. Então, assim, é muito inspirador para nós lembrar desse espírito tão iluminado que nos trouxe muitas lições, muitos ensinamentos, muitos exemplos, né? Como você falou, ele viveu realmente, né, a vida espiritual aqui, encarnado. Verdade. E assim, nos inspira a querermos contribuir. Quando você também falou, né, de dar alegria sem ter, mesmo sem ter, é um exercício que você bem colocou. Quando os seres que sentem um amor por outro, né, nesse sentido aí que você deu exemplo das mães, né, e dos pais e dos avós que fazem o papel de mãe também, e colocam o ser amado na frente, mesmo que esteja com dor. Chico fazia isso com todos, né? E quantos e quantos problemas de saúde esse homem não teve? Verdade. Estava sempre ali trabalhando e sorrindo, né? Então, é o que você realmente colocou. Quando a gente está com um problema, vamos servir, né? Isso. Vamos você servir. Falar, isso é para mim, mas é para mim, é para você. Você falou que é para você, né? Mas é para mim, é para todo mundo. Verdade. Porque a gente recebe esse amparo e a gente se desliga mesmo dos problemas, como você colocou, né? Isso é muito bom.
Eu só posso agradecer. Aí eu deixar o Adilson falar um pouquinho, né? Eu agradeço, meu amor. Eu achei interessante porque enquanto a Roberta estava falando, a gente vai pensando, né, nas histórias, nas coisas, na dedicação de Chico, né? E fazendo uma analogia com relação quando Kardec pergunta para os espíritos a respeito de quem é o modelo e guia da humanidade, e ele coloca sendo Jesus, a gente poderia fazer uma comparação dizendo que o Chico, né, é um modelo e guia para nós médiuns, para nós espíritas, de tanta dedicação e amor. E depois, ainda continuando pensando nessa dedicação toda dele, lembrei também da passagem de Paulo, quando ele diz assim, que agora não sou eu mais que vivo em mim, mas sim Jesus. O Chico também, né? Você teve um momento que você falou dessa entrega dele, né, para vivenciar toda essa a mediunidade, esse contato, né, quase que físico com Jesus. Então é muito bonito isso, né? Muito. Muito bom. E as mensagens aqui do pessoal bastante emocionados, bastante, né? Foi muito, muito Graças bonito a Deus. Né? A gente fica feliz porque todo mundo teve se identificou na emoção, né? E o Chico, ele faz a gente ficar assim, porque ele é tocante, ele toca o coração. E é muito Jesus, que nem você falou, é muito Jesus. É verdade. Sem dúvida. E a gente só tem a agradecer, viu, Roberta? Pode falar, Dilson. Não, o pessoal aqui ainda continua mandando aqui. Que amores! Que graça! É verdade. Agradecendo você pela linda mensagem que você passou para a gente. Uma graça a todos, irmãos queridos, que a gente possa muito dar-nos as mãos espiritualmente e amarmos Jesus, e amarmos o Chico, e amarmos essa doutrina, e buscarmos esse amor na nossa vida, com a ajuda deles, né, Adilson? Porque a gente tem essa ajuda deles, e isso nos favorece para a gente poder amar na encarnação, para a gente poder aproveitar a nossa encarnação, né? E eu fico muito feliz, porque a gente fica tão, assim, agradecido a Deus por as pessoas, nesse momento que nós estamos passando, terem emoções boas, que vão deixando o coração mais cheio de paz, né? Mais cheio de misericórdia, né, Adilson, de alegria, né? Trazer isso para todos nós, que todos nós precisamos, né? Sem dúvida. E é um grande aprendizado tudo isso, né? Esse momento nosso é um momento de a gente mostrar a nossa fé, né? Vivenciar a nossa fé. Né? Que fé é essa que a gente não está sendo jogado mais aos leões, mas a gente está dando o nosso testemunho de fé, nos mantendo em harmonia, ou tentamos manter a harmonia, levando os nossos amigos a lutar, né? A vencer esse momento, que a gente sabe que são momentos que a humanidade precisa passar, que não é um castigo, mas é um momento da gente refletir e fazer as nossas escolhas, as nossas mudanças, porque Deus não castiga. Isso é um aprendizado para nós. É o que temos que aprender com tudo isso. Verdade, querido. Certíssimo. Deus é amor. Deus é amor. Né? Sem dúvida. Tanto que Jesus esteve aqui conosco para nos trazer tudo isso, e assim como a Roberta comentou, Chico e tantos outros espíritos de luz que estiveram aqui para nos trazer esse exemplo de amor, né? Exato. Verdade, querida. E só deixando aqui registrado que essa palestra aqui fica gravada aqui no nosso Facebook. Depois nós subimos para o canal do YouTube Espiritismo em Ação, no nosso site também,
Então, é possível rever essa palestra, essa reflexão e todas as outras que a gente faz. E a Roberta falou do Pinga Fogo, então eu vou dar um spoiler. Que amor! Eu vou dar um spoiler porque o canal Espiritismo em Ação vai fazer um Fatos do Espiritismo sobre o programa Pinga Fogo. Então fica aí a dica. Nesse domingo agora. Então, domingo a gente vai publicar no Facebook da casa e divulgar aí nos grupos de WhatsApp, que vai ser o Pinga Fogo, é o Fato do Espiritismo do canal desse domingo. Que beleza, ótimo! E também um recadinho, nós estamos retornando com as palestras presenciais e o passe coletivo a partir da próxima terça-feira, num outro horário, às 19h, porque nós temos que nos adequar aí ao toque de recolher. Então, quem quiser participar, como os lugares são limitados pelas restrições sanitárias e de segurança da saúde de todos, então as inscrições são feitas pelo nosso site, casadosespiritasak.com.br. Então, para participar, é necessário se inscrever na palestra presencial. E o atendimento fraterno é presencial a partir desta sexta agora, dia 30, a partir das 18h30. Então, também é necessário fazer inscrição pelo site, mas lembramos que nós continuamos aí com as nossas lives às quartas-feiras e o atendimento fraterno online também, que é possível preencher o formulário no site, que a gente faz o atendimento pelo Google Meet, tá bom? Então, são esses os recadinhos. E lembrando, semana que vem, nós temos a palestra com o Edson Montemor. Né? Isso, do Verdade e Luz. E eu quero aproveitar e aqui o tema da live foi Chico Amor Xavier, parabenizar a Casa Chico de Santa Gertrudes, que comemorou 22 anos de existência. Então, que Deus continue abençoando e o patrono continue abençoando a todos esses amigos trabalhadores que se dedicam com muito amor. Isso mesmo. Parabéns. Parabéns. Uma boa noite, Roberta, para você, Adilson, para todos vocês que estão aqui conosco, nos acompanhando. Que fiquemos todos com Deus, com Jesus, com muita saúde, e que possamos estar na próxima quarta com mais uma live, e um beijo no coração. Que assim seja, queridos. Que o amor de Jesus envolva todos os nossos corações. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.